Fala, filhotes, estão vivos? Então, no vídeo de agora eu vou terminar de falar do Kant, que eu tinha parado falando no último vídeo e aí encheu a memória do meu celular e acabou o vídeo. Então, compreender sumariamente o transcendental como um conhecimento das formas que antecedem a experiência é a priori o transcendental e é aquilo que permite a própria experiência, porque a faculdade da sensibilidade é o que nos permite sentir as coisas, ver, ouvir, sentir o cheiro, o sabor e tocar. Compreender o transcendente como conhecimento dos objetos que estão fora do domínio da experiência, portanto não pode ser objeto da ciência ou de estudo da ciência, o transcendente. Por isso a teologia não pode ser ciência. Por quê? Porque o conhecimento teológico não é um conhecimento produzido a partir do que pode ser percebido sensorialmente através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. A Revolução Copernicana associar a Revolução Copernicana ao propósito de Kant de investigar o modo como as ciências formulam juízos sobre a experiência. Então é o sujeito que formula o julgamento e o conhecimento sobre o objeto. A Revolução Copernicana de Nicolau Copérnico mudou o centro da Terra para o Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Assim como o conhecimento para Kant na sua Revolução Copernicana não vai girar mais em torno do objeto, mas em torno do sujeito. É o sujeito que constrói seu objeto, a sua representação, aquilo que ele percebe, o fenômeno, aquilo que aparece para ele a partir do objeto, e usando para esse conhecimento as suas categorias a priori e as suas faculdades a priori da sensibilidade do entendimento. Então, os juízos analíticos, como já disse, são juízos tautológicos, truístas. O círculo é redondo, a bicicleta tem 2 rodas, o triciclo tem 3 rodas, o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4 lados, ou seja, onde o predicado não acrescenta nada ao sujeito. O predicado só esclarece aquilo que já está contido no sujeito. Então, um juízo que explica o conteúdo de um conceito, explica só o que já estava explícito no sujeito. Já o juízo sintético é um juízo que amplia o conteúdo de um conceito. Quando eu digo que o computador é preto, que o celular é preto, que a folha é branca, o predicado está acrescentando algo ao sujeito, apesar de ser particular, não é universal. Por isso ele vai propor o juízo sintético a priori, que é um juízo universal, onde o predicado acrescenta algo ao sujeito e ao mesmo tempo é universal, válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e é a priori, independe da experiência. Eu não preciso, a água ferve a 100 graus Celsius, eu não preciso colocar água para ferver a 100 graus Celsius para saber que ela no nível do mar vai ferver a 100 graus Celsius. Assim como eu não preciso colocar no nível do mar a 0 graus Celsius para saber que ela congela a 0 graus Celsius. Isso é a priori, independe da minha experiência. Eu não preciso fazer essa experiência para confirmar. Isso já é algo necessário, universal, válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, a fundamentação do juízo sintético a priori como uma alternativa para pensar os limites do projeto inatista e do projeto empirista. É inatista no sentido de que é a priori, o juízo sintético a priori, né? Ele independe da experiência, mas não é inato no sentido de que nascemos com esse conhecimento. Ele vai ser adquirido, ele vai ser produzido, mesmo se nenhum ser humano fizesse a experiência ou chegar a esse conhecimento de que a água ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a 100 graus Celsius, independentemente do conhecimento humano, porque é assim que funciona a realidade. Por isso que o juízo é um juízo sintético a priori, o predicado acrescenta algo ao sujeito, ao mesmo tempo é universal e necessário, vale a qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, e não pode ser, e assim não pode ser de outra maneira. E aí a gente mata a questão do conhecimento em Kant. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro eixo temático da ação, da política. Então, nesse eixo temático políticas é estudado a ação do homem em relação às coisas públicas e em relação aos outros homens. Essa ação é mediada pelo Estado, que é essa instituição responsável por regular as relações entre os indivíduos, que pode ser concebido de 2 formas. Na filosofia política moderna, o Estado não se justifica pela virtude dos cidadãos, como era para os antigos, ou pela busca da perfeição, como era na antiguidade, mas pelo uso legítimo da força para manter a segurança dos cidadãos e o próprio Estado. O Estado moderno necessita ser legítimo, ou seja, ser justo, isto é, o uso da força deve obedecer os princípios legais, a lei, para garantir a obediência dos súditos ou dos cidadãos e a autoridade da própria lei. Na filosofia política moderna, o Estado pode também ser concebido como um fenômeno histórico, uma construção histórica,
Isto é, um movimento progressivo e de transição das formas de governo, né? O absolutismo, o liberalismo, o Estado democrático de direito. Então, a transição das formas de governo determina as relações históricas entre força e direito. Dentro desse movimento progressivo, o Estado passa a ser concebido não como uma instituição autônoma, independente e livre, mas como um instrumento de classe, pelo menos na percepção de Karl Marx. Então, os modernos vão compreender o Estado como direito, como responsável por fazer as leis que vão reger a sociedade, e como força, o único que pode, de forma justa, legal e legítima, usar a força para fazer valer a lei. E, a partir da modernidade, o Estado também vai ganhando autonomia e independência na sua esfera política em relação à religião, em relação à ética, em relação à moral. Então, o pensamento político moderno ele é autônomo, independentemente da religião, não está mais subordinado à religiosidade. Em relação aos imperativos da metafísica também, da filosofia metafísica, do além, daquilo que está além do mundo físico e da própria religião. Temos o Maquiavel, filósofo italiano que viveu no século XVI e que vai falar sobre o uso da força e da astúcia que o bom governante deve ter por parte do príncipe, do bom governante, para a conquista e a manutenção do poder. Então a política é isso, é a luta pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder, segundo Maquiavel, vale tudo, vale matar, roubar, mentir, enganar, desde que isso seja usado para a conquista e manutenção do poder. Porque essa é a lógica do poder. O poder é corrupto, o poder corrompe. E quem quiser conquistar e manter o poder deve usar todos os expedientes que estiver a seu alcance para conseguir ter êxito no seu empreendimento. Ele vai falar da relação entre fortuna. O que é a fortuna? A fortuna é a sorte, é a roda da fortuna, aquele mito. Tem a roda da fortuna do Silvio Santos, né, que ele roda, ora para lá em cima, ora lá embaixo. Essa é a nossa vida. A nossa vida depende muito da sorte, do destino. É algo que ou acontecem coisas que nós não temos o controle, não podemos programar. Então isso é a fortuna, é a sorte, é o destino que ocorre independentemente da nossa vontade. E ora a gente está por cima, está bem, ora a gente está por baixo, está se fudendo, se ferrando, se lascando. E a virtude é essa capacidade. Virtude é diferente de virtude cristã. A virtude cristã, a virtude no sentido clássico da ética aristotélica, é a disposição para a prática do bem. Já a virtude política é diferente, porque é você fazer o que estiver ao seu alcance para conquistar e manter o poder. E aí você vai ter que fazer tanto bem quanto mal. Vai ter tanto que ser bom quanto mal, segundo Maquiavel, porque se o político, o príncipe, o governante não estiver disposto a isso, ele não vai conseguir conquistar e manter o poder. Então, a virtude do príncipe é diferente da virtude ou da virtude cristã, que é a disposição para a prática do bem, obedecer aos mandamentos. Já o príncipe ele vai ter que desobedecer os mandamentos, vai ter que fazer algo que é antiético ou imoral para conquistar e manter o poder. Então, a necessidade do príncipe de combinar o uso da força e da astúcia. Em alguns momentos ele vai precisar ter a força do leão e a astúcia da raposa, vai dizer o Maquiavel, pois nenhuma das duas isolada produzirá o efeito desejado. Então você tem que saber, o governante tem que saber usar tanto a força quanto a astúcia. Em alguns momentos vai ser necessário mais a força, em outros mais a astúcia. Ou seja, a conquista e a manutenção do poder depende de você saber dosar tanto uma quanto a outra. Já falamos da relação entre fortuna e virtude. Fortuna é a sorte, é o destino, que ora nos coloca lá em cima, bem, outra hora nos coloca lá embaixo, mal, se fudendo, se lascando. E a virtude é a capacidade de domar a fortuna, é fazer o que estiver a seu alcance, usar de todos os dispositivos que estiver ao seu dispor para conquistar e manter o poder. O príncipe não é o senhor do destino, da sorte, da fortuna, mas deve ter virtude, ou seja, a capacidade de lidar com as circunstâncias para superar as dificuldades que venham a lhe ocorrer. Para atingir essa finalidade, ele vai ter que saber ser tanto bom quanto mal, agir tanto bem quanto mal, para atingir a finalidade da conquista e manutenção do poder. A conquista e a manutenção do poder deve se valer de meios necessários. É isso que eu preciso matar, roubar, mentir, enganar, se corromper. Assim deverá ser feito, porque essa é a lógica do poder. A virtude do príncipe não deve ser a mesma do cristianismo, que é a disposição para a prática do bem, qual prega a resignação, a humildade, o perdão aos inimigos. Porém, o príncipe deve parecer ter tais virtudes, ele não pode parecer ser mau.
Ele tem que parecer ser bom, ser correto, mas tem que saber ser mal. Mas de modo algum deve, de fato, empregá-las, só se as circunstâncias assim o pedirem e forem necessárias para a conquista e manutenção do poder. Fala agora de Hobbes, filósofo inglês, Locke também inglês, viveram no século XVII, e Rousseau viveu no século XVIII. Né? O estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado que o ser humano vivia antes de viver em sociedade organizada, antes de criar o Estado. Para Hobbes, o estado de natureza do homem é um estado de guerra de todos contra todos, porque o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do homem é o próprio ser humano. Para Locke, o estado de natureza é um estado de insegurança, onde os 3 direitos básicos não estão garantidos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. A qualquer momento você pode perder a sua vida e nada acontecer. A qualquer momento você pode perder a sua liberdade, ser escravizado, ser preso e nada acontecer. A qualquer momento você pode perder a sua propriedade, aquilo que você conquistou através do suor do seu trabalho. E para Rousseau, do estado de natureza, o homem era bom. O homem é bom por natureza. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade que o escraviza. E em todo lugar ele se encontra acorrentado, dizia Rousseau. Então, essa é a diferença, o estado de natureza para cada um. Os direitos naturais, para Hobbes, não há direito natural. A função do governo do Estado é garantir o mínimo de paz e segurança. E para fazer isso, o Estado tem que ter um poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Já para o John Locke, os 3 direitos naturais básicos é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Já para Rousseau, o homem tem naturalmente o direito também à vida, o direito à liberdade, mas na vida, no convívio social, esses direitos são corrompidos e usurpados por outros. Então é necessário um contrato social. Para Hobbes, o contrato social ele é feito para garantir um mínimo de paz e segurança. Ele institui o contrato social, o pacto social, institui a sociedade civil e cria o Estado, essa instituição responsável por gerir as relações sociais numa determinada sociedade. E para Hobbes, esse contrato se faz para garantir o mínimo de paz e segurança. Para Locke, para garantir os 3 direitos básicos, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E para Rousseau, o primeiro pacto, o primeiro contrato social foi feito sobre a propriedade privada e gerou a desigualdade, e com a desigualdade todas as corrupções, tudo de mal que existe na sociedade e no mundo. Então agora é necessário fazer um novo pacto, um novo contrato social, fundado não mais sobre a propriedade privada, apesar de que essa será preservada. O novo pacto social, agora o novo contrato social, deve ser fundado sobre a vontade geral, ou seja, os interesses que nós temos em comum. São eles que devem balizar a lei, só pode se tornar lei aquilo que for de interesse comum. O que não for de interesse comum, consensual, não pode se tornar lei, não pode ser legislado. Então, você tem temas, por exemplo, como o aborto, não pode haver lei sobre o aborto, porque não há um consenso. Tem uma ala que defende o aborto, tem outra ala que é contra o aborto. Então, se não houver o consenso, se não chegar a um ponto comum, a uma vontade geral, aos interesses comuns, não pode ser lei e ninguém pode ser obrigado a fazer coisa alguma e nem também impedido por conta de força da lei. Então, a constituição do poder soberano. O poder soberano está nas mãos do Estado ou do rei, ou de uma assembleia, de um grupo de pessoas, segundo Hobbes. Esse poder soberano deve ser exercido de forma absoluta sobre a vida, a liberdade e os bens das pessoas. Já para John Locke, esse poder está nas mãos do povo. Se os 3 direitos básicos não forem garantidos, o povo pode destituir o poder e colocar outro em seu lugar, e esse poder é sempre um poder representativo. Já para Rousseau, o poder soberano está na vontade geral, ou seja, nas mãos do povo, que deve exercê-lo de forma direta e não indireta, como defendia o John Locke. De forma direta, por quê? Porque cada um é representando o seu próprio interesse. Ninguém pode representar o interesse de ninguém. Quando você elege alguém para representar os seus interesses, essa pessoa não vai defender os interesses, mas vai defender os interesses dela. E por isso que não funciona a democracia representativa. Por quê? Porque quando você elege um governante para defender os seus interesses, esse governante vai defender os interesses dele, porque cada um só pode defender o seu próprio interesse. Então tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo e num consenso com a vontade geral, de acordo com os interesses que nós temos em comum. E quais são os limites da sabedoria ou da soberania? Para Hobbes não tem limites. O poder absoluto nas mãos dos reis é o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Já para Locke, o limite da soberania
do governo se deve à baliza dos três direitos. Se ele não garantir os três direitos, essa soberania perde o seu poder e aí ela é limitada, o povo pode destituí-la e colocar outro em seu lugar. E para Rousseau, esse Estado teria também características absolutas, desde que fosse expressão da vontade geral, dos interesses que temos em comum e também do consenso. Então há a diferença, né, entre as noções de estado de natureza para Hobbes, para Locke e para Rousseau. O estado de guerra de todos contra todos, segundo Hobbes, no estado de natureza, e sociedade civil também. Para o Rousseau, por exemplo, a sociedade civil corrompeu o homem que era bom por natureza. Então há diferença também na noção de pacto ou contrato social. Para cada um, o pacto ou contrato social é feito por um motivo diferente. Para Hobbes é impedir que a gente se mate, se destrua, porque nós somos maus por natureza. Para John Locke, para garantir os três direitos básicos, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E para Rousseau, é para garantir que a expressão da vontade geral, os interesses que nós temos como um consenso, se efetive. Para Hobbes, o homem é mau por natureza. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. Para Locke, o homem não é nem bom nem mau. O homem será aquilo que a educação fizer dele. Então, a noção de soberania nesses autores é destacada, né? Outros conceitos que necessariamente decorrem desse. O governo, as leis, a autoridade e a obediência. Para cada um deles, funciona de forma diferente, né? O governo de Hobbes é um governo absolutista. As leis são expressões da vontade do rei ou do Estado absoluto. A autoridade é absoluta e a obediência do súdito deve ser irrestrita. O súdito só deve obedecer, ele não tem direito algum. Já para o Locke, o cidadão tem direitos, assim como para Rousseau. O cidadão tem direitos desde que esses direitos sejam expressão da vontade geral. Então, o governo é representação do povo, enquanto para Rousseau é o próprio povo governando. As leis da expressão para o Rousseau da vontade geral. Para Locke, as leis e o direito natural é a expressão de uma lei da natureza e o Estado deve garantir que esses direitos sejam efetivados. A autoridade está submissa para Locke, né, aos interesses do povo, à vontade do povo, o povo que elege seus representantes, e o povo deve obediência à lei, mas também tem os seus direitos. Então, a noção de direitos naturais na filosofia política moderna é preciso destacar os principais elementos: o direito à propriedade, o direito à vida e o direito à liberdade. Esses direitos serão três direitos básicos que, para Hobbes, podem ser usurpados para garantir a paz e a segurança. Para Locke, de maneira alguma, e para Rousseau, esses direitos também existirão numa sociedade que supera a primeira sociedade baseada ou fundada no pacto, no contrato social sobre a propriedade privada. Depois, num outro estado, elas continuarão, mas agora como fruto ou como expressão da vontade geral. Já para o Hegel, o Estado é fruto de um processo histórico, um processo de contradição de ideias, porque a contradição e a oposição de ideias é o motor da história. Então essa é a dialética hegeliana, a contradição de ideias é o que move a história. O idealismo hegeliano diz o seguinte: eu não conheço a realidade como a realidade é, eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. Na verdade, a ideia é a única realidade a que eu tenho acesso. A ideia é a própria realidade. E são as ideias que transformam o mundo, que transformam a realidade, que transformam tudo. E a oposição delas vai fazendo com que as coisas aconteçam e a gente evolua e progrida. Então o Estado moderno é a expressão e a concretização da ideia de liberdade. Os Estados anteriores não haviam concretizado a ideia de liberdade, porque só o senhor, no Estado antigo, era livre, enquanto o escravo não era. Na Idade Média, com o senhor e o servo tinha uma autonomia maior, mas mesmo assim estava ligado à terra e submisso ao senhor. Só o Estado moderno vai garantir a liberdade para todos. Por quê? Porque colocou-se limites à liberdade. Eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade do outro, para subjugar o outro. Então, esse é o idealismo e a dialética hegeliana. O idealismo diz o seguinte: eu não conheço a realidade como a realidade é, eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. Na verdade, a ideia é a única realidade para o idealismo. E são as ideias que transformam a realidade, transformam o mundo. A contradição delas é que vai mudando e fazendo a gente evoluir e progredir. A dialética é essa contradição de ideias que é o motor da história, a oposição de ideias. Ele vai falar do espírito subjetivo.
na sua fenomenologia do espírito, como desenvolve o espírito humano, vai falar que tudo começa com o espírito subjetivo, a minha consciência individual, que depois se expressa, sai de mim no contato com a minha família, depois com a sociedade, com o Estado, que são instituições objetivas, que vai fazendo com que o meu espírito evolua, progrida e vai ganhando uma consciência maior, vai desdobrando a minha consciência e me abrindo para o mundo. E até chegar no espírito absoluto, e a expressão do espírito absoluto é a religião, a filosofia, a ciência e a arte. Tudo isso é a expressão desse espírito absoluto, é o espírito conhecendo a si mesmo, conhecendo a própria realidade, compreendendo que há uma ideia, há uma razão de ser, há uma razão de existir, de acontecer para tudo no universo. E a constituição do Estado moderno é o próprio fruto e a concretização da ideia, a realização da ideia de liberdade humana na concepção histórica e política. Somente o Estado moderno garantiu isso porque ele colocou limites à liberdade. A liberdade agora não pode ser usada para tirar e infringir a liberdade alheia. Então isso garante que todos possam ser livres. Já Marx tem uma visão um pouco diferenciada, a dialética de Marx, o movimento dialético para ele é um pouco diferente porque ele entende que não é a contradição de ideias o motor da história, mas a luta de classe. Na antiguidade, a luta entre o senhor e o escravo, na Idade Média, o senhor e o servo, e agora na contemporaneidade, na modernidade, entre a burguesia, a dona dos meios de produção, e o proletariado, que só tem a sua força de trabalho a oferecer no mercado capitalista. E o seu materialismo histórico vai dizer o seguinte: são as condições materiais que determinam a nossa maneira de pensar, e não a nossa maneira de pensar que transforma o mundo. Então não é as nossas ideias que transformam o mundo, mas o mundo que transforma as nossas ideias. Seu materialismo histórico são as condições materiais que determinam a forma como eu penso. Se eu nascesse na Idade Média como um camponês, eu ia pensar como um camponês da Idade Média, de acordo com aquele contexto histórico e as condições materiais que eu tivesse naquele contexto histórico. Ele vai falar do modo de produção, que é a economia capitalista, né? As forças produtivas são aquilo que produz e reproduz o capital. Quais são as forças produtivas? O trabalho humano, as ferramentas e as máquinas. As relações de produção, sempre ao longo da história, foram relações de exploração do senhor sobre o escravo, do senhor sobre o servo e agora do burguês sobre o proletariado. Eu vou falar de infraestrutura. A base social do prédio social é a economia. A economia determina como vai funcionar a superestrutura social, ou seja, como vai funcionar a política, como vai funcionar a educação, o direito, tudo, né? A família, a sociedade, tudo que são parte da superestrutura. Aqui está a base que sustenta e a superestrutura é determinada pela infraestrutura. Ou seja, numa economia capitalista, a sociedade, a superestrutura, a realidade vai funcionar de acordo com a produção capitalista. Um exemplo, a religião. A religião vai ser a expressão da economia. E a religião capitalista, ou no sistema capitalista, ela funciona do mesmo modo que no sistema capitalista. As igrejas neopentecostais, por exemplo, você tem que pagar para receber a graça de Deus. Então, ali mostra a relação de produção capitalista, onde você compra, onde você consome a graça divina mediante pagamento da oferta, do dízimo. Então, essa é a lógica de funcionamento da sociedade. A política também vai ser expressão disso. Quem vai ter o poder político são os mesmos que detêm o poder econômico, e eles vão determinar quais serão as leis, como vai funcionar a educação. A relação da educação vai ser uma relação mercadológica do saber, do conhecimento. Então a superestrutura acaba sendo determinada pela infraestrutura, que é a economia. E ele tem uma concepção do Estado como instrumento de dominação de classes, ou seja, o Estado ele serve para fazer com que uma classe se sobreponha, domine e subjugue a outra. No caso, o Estado moderno é a expressão da vontade, do desejo e dos ideais burgueses se sobrepondo e se impondo ao proletariado. Então, o Marx faz uma crítica ao idealismo hegeliano, dizendo que Hegel tinha colocado o homem de cabeça para baixo. É preciso colocar agora sobre os pés da realidade concreta, porque é ela que determina a nossa forma de pensar. Assim como uma nova possibilidade que ele apresenta para uma concepção dialética da realidade social, baseada e fundamentada na luta de classe. Então, mostrar também o caráter de exploração característico do modo de produção capitalista. E só o trabalho humano consegue reproduzir o capital, porque só ele gera mais valia. O indivíduo ele ganha menos do que ele produz. Ele tem como salário menos do que ele produz. Ele produz muito mais do que ele ganha enquanto salário. A diferença entre o que ele ganhou de salário e o que ele produziu, isso aqui se torna a mais-valia
que é apropriada pelo capitalista, transformada em lucro e depois reinvestido para ele ficar cada vez mais rico e o proletário cada vez mais pobre, apesar de que depois Marx muda a concepção sobre isso. Então, que leva ao limite o antagonismo entre as classes sociais, a burguesia e o proletariado. É preciso demonstrar também o caráter contraditório existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e a manutenção das relações sociais de produção capitalista. Há uma contradição aí. À medida que vai evoluindo e há um desenvolvimento das forças produtivas, a exploração deveria diminuir, mas ela só aumenta, segundo Marx. Então, caracterizar também a relação de condicionamento da base econômica, a economia, no caso o capitalismo, na sociedade feudal também, a economia feudal determinava como funcionava a religião, a política, o Estado e tudo mais. Então, o condicionamento da base econômica sobre as ideias e a realidade presente em um determinado período histórico. Então é a economia que vai determinar o funcionamento de toda a sociedade. Ela que vai, a partir da forma como nós nos organizamos na produção, o modo como produzimos a riqueza, isso vai determinar como vai funcionar todo o restante da sociedade. E esclarecer, segundo Marx, como o Estado, assim como as demais formas da superestrutura, são um instrumento de manutenção e de dominação de classe, das relações existentes na base econômica. Então, o Estado é só uma expressão disso, é um instrumento de dominação ideológica e também concreta de uma classe sobre a outra, no caso da contemporaneidade, do Estado moderno, da burguesia sobre o proletariado. Então, isso é um pouco do eixo temático política. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando sobre o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para os próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.